Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai falar um pouquinho mais sobre a psicanálise e sobre o Freud. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre as teorias da aprendizagem e como a psicologia ela pode ser importante para a educação. Lembrando que nas primeiras aulas eu passei uma atividades para vocês responderem, né, para falar sobre a importância da psicologia. É para ser entregue no meu e-mail. Na aula número 3 eu falei sobre a teoria do comportamentalismo ou do behaviorismo. Vou passar uma atividades hoje, que é a atividade número 2. E essa aula aqui vai ser a atividade número 3, que é sobre psicanálise, tá? Então nós temos para entregar a atividades número 1, a atividades número 2 e a atividade número 3, tá? Cada atividade vai ter uma data de entrega, então fique atento a essas regras e a essas orientações, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser uma aula mais objetiva, vai ser uma aula mais curta, mas trazendo para a gente aí os elementos de suma importância para a psicologia da aprendizagem, né? E como ela pode contribuir para o nosso ensino. Eu vou colocar aqui agora um slide que vai mostrar para vocês algumas teorias, algumas orientações sobre os estudos da psicanálise e os estudos de Freud, tá? Então, essa aqui é a nossa quarta aula. A quarta aula vai focar basicamente na teoria da aprendizagem, chamado psicanálise. Nossa aula hoje vai ser voltada para entender o que é a psicanálise e depois, por último, vamos ver um pouquinho na educação. Aí depois eu vou gravar outra aula para nós estudarmos só a psicanálise e educação, tá? Então, nosso estudo vai ser pautado hoje pela biografia, pelos entendendo basicamente quem foi o Freud, né? Sigmund Shalom Freud, ele nasceu em 56, 1856, né? Aos 4 anos de idade, sua família transferiu-se para Viena por problemas financeiros e problemas de saúde. Ele morou em Viena até 1938. Após 38, ele foi embora, ele refugiou-se para a Inglaterra, que fica na Europa, onde já se encontrava parte da sua família. Freud nasceu em 23 de setembro de 39 e, em razão de um tumor maligno, ele faleceu. Né? Freud era médico, então por isso ele se dedicou aos estudos da mente, né, da psique. Lembra que eu falei para vocês que a psique é a mente? Então Freud ele se dedicou a esses estudos. Para Freud é como se fosse uma árvore para a psicanálise. Por isso é chamado o pai da psicanálise. Então, Freud é considerado o pai da psicanálise, porque foi ele que deu início aos estudos da mente, aos estudos do comportamento mental, né? Porque ele é o precursor, ele é o fundador da teoria psicanalítica. Mesmo assim, continua tão polêmico hoje em dia como na época em que ele esteve vivo. Por quê, gente? Freud, ele saiu da casinha, né, como se dizem. Ele conseguiu pesquisar muita coisa que era tabu na época, que principalmente como a sexualidade, como os nossos impulsos sexuais, eles vão moldando a nossa personalidade. Freud, ele é idolatrado pelos seus seguidores, mas também é visto como um mistificador, principalmente porque após a década de 90, com a descoberta das teorias psicanalíticas, né, com as teorias sexuais. O que é psicanálise para Freud? Para Freud, é uma ciência humana que sustenta e tem um tripé a saber. Ou seja, a ciência é um sistema teórico. Por quê? A psicanálise é o estudo da mente humana em seu conteúdo geral.
A ciência também para Freud, a psicanálise é uma ciência, né, como prática. Aí está o divã. O divã é onde ali o homem, a mulher senta para ela falar, para ele falar dos seus sentimentos, das suas situações. Então, essa cena, né, onde a mulher senta no divã, que é um banco para falar, para dialogar, é muito presente nas teorias psicanalíticas, né? Porque ele vai conversar. Quando você vai ao psicólogo, ele quer ouvir você. E aí, a base principal foi Freud que deu essa origem, né? De entender o outro, de conversar com o outro. Para Freud também, a psicanálise é uma ciência como formação. Por quê? O curso, as pessoas se transformam em profissionais da mente humana, em seus diversos ramos, como psicólogo. Então, por que é importante a psicanálise? Porque a psicanálise vai ajudar-nos a entendermos quem eu sou, quem nós somos. Aqui também não é que o professor vai ter que ser um psicólogo, um psicanalista, mas ele vai ter que ter algumas noções sobre a mente das crianças, né, para entender ela no seu contexto. E o que é a psicanálise para Freud? A psicanálise para Freud é um método de tratamento para perturbações ou distúrbios nervosos ou psíquicos, ou seja, que vem da psique. Psique é como a nossa mente ela se organiza, né? Que é bastante diferente de hipnose, que não vai hipnotizar ninguém, tá? Aqui a psique vai entender como a mente ela se organiza. E aí Freud se dedicou a esses estudos, entendendo como a mente funciona e como a psicanálise pode ser importante para os estudos dos seres humanos. Sua principal teoria, ele estabelecia que as pessoas que ficavam com a mente doente eram aquelas que não colocavam seus sentimentos para fora. E aqui entra também a parte da educacional, né? Quando aquele aluno ele está muito triste, né? Quando ele está ali quietinho, às vezes, se ele dialogar, se ele conversar com um colega, se ele falar com o professor, se ele se abrir, né? Se ele falar dos seus sentimentos, ele vai se libertar, né? E a sua principal teoria é essa: as pessoas têm que falar o que sentem, têm que falar aquilo que passa, né? Porque não tem como entender a outra pessoa se não entender, se ela não falar para a gente. E aqui também entra o nosso diálogo, né? Eu tenho que conversar com os meus alunos, entender o que, é que eles passam. Isso é importante na teoria psicanalítica, né? E aqui entra a questão do diálogo junto com o aluno, junto com os pais. Por isso é importante a psicanálise na educação. Aqui trouxe algumas curiosidades sobre Freud, né? Freud era um judeu, né? Ele gostava muito de ler a literatura, inclusive ganhou prêmios pelo que ele escreveu, né? E como ele era um médico, ele se dedicou à neurofisiologia, ou seja, estudos mentais dos neurônios, né? Ele estudou também algumas doenças. Ele era um psiquiatra, né? E também fundou a psicanálise. Ele foi o descobridor da cocaína como propriedade anestésica, ou seja, como a cocaína, como uma droga, ela pode tirar das pessoas algumas dores, né? Porque a cocaína tem uma propriedade para anestesiar algumas partes do corpo humano, né? Para tratamento da área da saúde, tá? Freud escreveu um grande número de livros e alguns deles, né? Ele escreveu A Psicologia da Vida Cotidiana, Totem Tabu, a interpretação dos sonhos. O Freud, ele gostava muito dos sonhos, né? Ele foi um estudioso dos sonhos, né? Quem já sonhou e às vezes aquele sonho ele se realizou? Então Freud, ele foi um dos principais professores a estudar os sonhos, né? Ele também escreveu o livro Ego e de muitos outros, né? Então foi um teórico extremamente importante para a psicologia. E aí entra a teoria dos sonhos. Então o Freud, né, ele causou uma revolução no estudo da mente ao publicar a interpretação dos sonhos, né? Ele valorizava aquilo que a gente sonhava. Nele, né, que é o pai da psicanálise, que é o Freud, ele contestava a noção bíblica de que os sonhos eram fenômenos sobrenaturais, dizendo que derivava de uma psique humana, né? Então, ele valorizava a teoria dos sonhos, aquilo que as pessoas sonham é aqueles que elas realizaram, aqueles que vão realizar ainda, né?
Então, para Freud, decifrar os sonhos era a chave para entender o que se passa dentro da nossa mente. Então, quando a gente está dormindo, né, a gente fica pensando, preocupado com alguma coisa. Então, aquilo ali revela muito sobre quem somos nós. Então, essas teorias elas foram ridicularizadas, né, por muito tempo, mas hoje elas são aceitas, né? Os sonhos eles revelam quem nós somos também. E o Freud foi um estudioso dos sonhos. E aí, a ciência confirma também, né, a importância do sonho, do que a gente pensa durante a noite, quando está dormindo, né? A comprovação científica disso, dos sonhos, foi feita em 1890 pelo Constantine Pavlidis e Jonathan Wilson, na Universidade de Rockefeller, né? Ao observar que o nosso cérebro de rato, eles descobriram que os neurônios mais ativados durante o dia continuavam a ser ativados durante a noite. Ou seja, mesmo quando nós estamos dormindo, nossa mente está trabalhando o tempo todo, né? Nossos neurônios estão lá tendo choque, né? É por isso que é bom ter uma boa noite de sono, né? Para nossa mente descansar também. Então, o Freud foi um dos teóricos que estudou os sonhos. Aí, né? Aí o Freud ele identificou no nosso cérebro diversos segmentos, né? Nós temos aí, em cada parte do cérebro tem uma parte, tem a sensação consciente, tem o movimento consciente, tem a associação motora, tem parte do cérebro dedicada à nossa personalidade, né? Tem a palavra falada, tem a parte do cérebro que trabalha para tomada de decisões, tem a parte do cérebro dedicada à audição, à memória auditiva, à integração da linguagem, processamento do movimento, a nossa memória visual, né? Aquilo que a gente vê e guarda lá no nosso cérebro, né? Às vezes você vê um amigo, uma pessoa que você nunca viu, aí depois de anos você vê aquela mesma pessoa, mas você lembra, olha, já vi aquela pessoa em algum lugar. Sabe por quê? Ficou salvo na sua mente, na memória visual, né? Então, o nosso cérebro, ele é montado por caixinhas. Nessas caixinhas, elas estão o tempo todo sendo trabalhadas. E aí, uma das teorias de Freud foi os elementos do pensamento de Freud. Um deles chama-se consciência, né? Vocês estão aqui agora assistindo essa aula porque vocês têm consciência de que assistir a aula é importante para o aprendizado de vocês, não é? Sim. Então, segundo Freud, é a menor e mais fraca parte da nossa vida psíquica, porque ela está o tempo todo sendo trabalhada, né? E não existe uma descontinuidade na vida mental, né? A nossa consciência, ela tem falhas, né? Ela não é perfeitamente. Então, a consciência, ela está o tempo todo trabalhando para nós pensarmos as coisas. E aí, Freud também diz, toda a nossa existência é determinada pelas intenções conscientes ou inconscientes, pelos fatos que as procederam, né? Os pensamentos. O que está na nossa consciência? O pensamento, as nossas memórias revividas, sentimentos e ações, né? Então, quando eu vou pegar um copo, quando eu vou pegar essa jarra aqui, ó, essa jarrinha, né? O meu cérebro recebeu a informação que eu tinha que movimentar o braço para pegar a garrafa. Eu estou aqui segurando agora meu microfone aqui, ó. Então, eu tenho consciência de que segurar isso aqui é importante para mim falar. Então, nossa mente está o tempo todo trabalhando, né? Quando a gente vai pegar um copo que é das nossas mãos, é porque a nossa mente não foi tão rápida para segurar esse objeto, né? Então, a nossa consciência nos torna humanos. Então, aí foi o que Freud pesquisou. Aí também eu tenho um pré-consciente. Ele é conhecido como subconsciente, se constitui nas memórias que podem se tornar acessíveis. Por exemplo, quando eu estudei lá na quinta série um conteúdo e agora ele me vem à minha mente. Quando eu vejo uma foto, uma fotografia atual e vejo, olha, naquele tempo era assim, eu recordo. Então, o pré-consciente é onde está guardado onde está guardado um pouco das minhas memórias, né? É uma espécie de depósito de lembranças à disposição quando necessárias. Então, minha mente guarda, aí eu precisei agora fazer um cálculo, vou lembrar do cálculo de matemática, precisei agora lembrar o número do telefone, então eu vou lá no meu pré-consciente e volto.
Precisei agora pegar o número de uma professora para ligar. Então, opa, está na minha mente, não tenho mais, vou lembrar aquele número. E, então, isso é um pré-consciente, é a nossa memória, né, que está perto para se tornar consciente. E o consciente é uma pequena parte da mente, né, composta por elementos do inconsciente, né? O que é inconsciente, pessoal? É aquilo que está lá muito mais guardado, está muito mais profundo. Então, eu saio do consciente, vou para o pré-consciente e me torno consciente, né? Então, consciência, pré-consciência e consciência são as teorias criadas por Freud, né? E aí também eu tenho um modelo de representação do intelecto, né? O nosso intelectual é formado pelo id, pelo ego, pelo superego. O que é o id? São as nossas fontes de energia psíquica da mente, né? São os nossos impulsos, é onde está aqui a nossa raiva, é onde está os nossos o ódio, onde está o amor, é onde está também os nossos impulsos sexuais, que é a libido. Sexuais aqui não é no sentido de fazer sexo, é no sentido de nós percebermos que nós temos prazeres, nós temos desejos, desejo de ter um carro, desejo de ter uma faculdade, né? Desejo de terminar o curso, né? Então, isso são nossos impulsos, né? Também que formam a nossa libido. O id também é o nosso desejo animal, né? Nossas vontades, os desejos. E também o que move esse sentido é o nosso prazer, né? Às vezes nós temos prazer de comer um bolo de chocolate, né? Um suco, um refrigerante. Então, isso aí forma a nossa personalidade também, tá? Ele localiza onde? Lá no nosso inconsciente da mente, né? Nós temos o ego. O que é o ego? O ego é responsável pelo contato do psiquismo com a realidade, é o mundo externo ao vivido. Né? O ego atua onde? Ele atua de acordo com o princípio da realidade. Ele estabelece equilíbrio entre as vontades do id, que está lá no inconsciente, e as exigências do superego com relação ao mundo externo. Né? Quais são as principais funções básicas do ego? É a percepção, é a memória, é o nosso sentimento e os nossos pensamentos. Ele localiza-se onde? Lá no nosso consciente. O id está onde? No nosso inconsciente. O ego está onde? No nosso consciente da mente. Também tem um superego, é aquele que vai atuar como sensor, né, que vai permitir perceber o nosso ego. Né? É o componente da moral e social da personalidade. O que o ego faz parte? O ego, por exemplo, eu não posso entrar em uma sala de aula só de biquíni ou só de sunga. Por quê? Aquele ambiente não é permitido. Agora, se eu for à praia de sunga ou a mulher for de biquíni, aí é permitido. Então, o superego, ele controla o quê? Controla as nossas moral, a nossa ética, a nossa personalidade, né? Ela controla as nossas ações. Eu não posso chegar na sala de aula e não pedir licença para entrar, né? Então aí é um controle moral. Eu não posso pedir sair da sala e falar, professor, posso ir ao banheiro sem pedir ao professor, né? Então isso controla nossos impulsos, né? Então o superego ele controla e pune por meio do remorso. Quando fazemos algo errado, mas também recompensa, sentimos satisfação e orgulho quando fazemos algo meritório. Né? Aqui também, o passar no vestibular é algo importante também, tem algo meritoso para a gente. As suas funções principais, ela é inibir nossos impulsos, né? É controlar os nossos impulsos, né? Do id e do ego, né? Do id e do ego, formando assim um superego. Então aqui nós temos o superego, o ego e o id. O id é o nosso instinto, o ego é a nossa consciência, e o superego são as regras, é a moral, é a ética, é aquilo que a sociedade cria como regra para organizar a cidade, né? Para organizar a sociedade. Não dá para se vestir em determinados espaços, né, com roupas que não são adequadas. Então, cada ambiente tem suas regras. A universidade tem regras, a escola tem regras, tá? Então, o id, o ego, o superego, são teorias criadas pela psicanálise para o nosso controle. E por isso, o Freud é importante.
Aqui, por exemplo, ó, no consciente tá os pensamentos, tá as percepções. No pré-consciente tá a memória, o conhecimento armazenado, né? E aqui tá o inconsciente, que tá nossos medos, nossos impulsos sexuais inaceitáveis, as nossas motivações egoístas, os nossos desejos irracionais, os nossos impulsos imorais, os nossos impulsos destrutivos, as experiências infantis traumatizantes, por exemplo, né? Aqui no inconsciente está o medo, né? Quando o professor, por exemplo, ele dá muito medo para a criança, olha, a gente estuda, você vai reprovar. Então a criança coloca lá no seu inconsciente o medo. Ela não quer chegar mais perto daquele conteúdo, daquele professor, porque ele tem medo, né? Então, por isso é importante nós conhecermos as fases da aprendizagem aqui, né? Da personalidade, segundo Freud. Por exemplo, aqui na memória está o quê? As memórias afetivas, né? Que vai para o consciente. Então, aquilo que a gente não gosta fica lá no nosso inconsciente, a gente quer passar longe. Aquela pessoa que nos maltratou, né? Que gerou trauma. Então, a gente deixa lá para trás, no nosso inconsciente. Né? A gente não quer esquecer. Então, nossos medos, nossas opções sexuais, elas ficam aqui no nosso inconsciente, tá? Aquilo que é consciente, que é real, fica aqui, ó, no pensamento. Todo mundo pode ver. Aquilo que a gente quer esconder, fica aqui, ó, no nosso inconsciente, tá? Aí é como se fosse um iceberg. O que é um iceberg aí, ó? É como se fosse, né, uma pedra de gelo, né? Aquilo que é consciente está aqui, ó, todo mundo vê. Aquilo que é pré-consciente, que é a memória, ninguém vê, mas eu sei que eu sinto. E aqui, ó, tá as fases das memórias, das angústias, tá lá debaixo do oceano, no inconsciente. Aquilo que a gente não quer mostrar para as pessoas, né? Por isso é importante entendermos a psicanálise como fonte de objeto de estudo das crianças, dos jovens e também dos adolescentes, tá? Aí também entra uma parte importante dos estudos do Freud, que é a libido, né? A libido, ela existe uma energia sexual que nos cerca, né? É aquilo que nos impulsiona, é aquilo que nos causa instinto. Então, o Freud, ele foi um dos principais teóricos que estudou a sexualidade, né? Como a sexualidade é importante na formação do ser humano. Então, o termo aí, advindo da latim libido, ele designa os instintos, né? Nossos impulsos, nosso desejo, nossa raiva, inconsciente e impulsões de natureza sexual, né? De como a sexualidade ela pode nos conduzirmos, né? Na nossa mente. Em suas manifestações iniciais, a libido liga-se a outras funções vitais, né? Por exemplo, a boca é uma zona erógena. Quando o bebê, por exemplo, ele está amamentando ali, ó, ele sente prazer. Não é um prazer sexual, é o prazer da libido, né? Porque ao ali amamentar, ele está recebendo líquido, está recebendo leite, né? Então ali ele sente prazer, tanto a mãe quanto ele. Mas isso é importante para a formação do bebê, né? Porque ele está tendo contato, né, com uma zona que é muito sensível. Então ele entende que ao apertar, fazer sucção, ali ele tem um alimento, né? E isso é libido, né? A libido não está ligada apenas às áreas genitais, não está ligada aqui ao pênis, à genitália, né, da mulher, não, mas aos objetos e a seres que propiciam o prazer, né? E aí isso mostra a nossa estrutura da nossa psique, da mente, né? No centro da teoria da emotivação de Freud situa-se os conceitos chave dos seus estudos, né? São as motivações inconscientes, né? Nós temos muita pulsão. O que é pulsão? É um impulso trazido pelo desejo, né? De desejo de ter alguma coisa, de comer alguma coisa, de ter acesso a alguma coisa, né? Nós somos tratados por impulso. A nossa mente, ela está o tempo todo trabalhando, né? Ela tem prazer, ela tem vontade, ela tem desejos também, tá? E aí tem os conflitos intrapsíquicos, na nossa mente, pessoal, ela está o tempo todo sendo abalada. Quando eu falo assim, olha, tem que entregar atividades no dia tal, alguns já ficam com medo de atividades, não vou conseguir fazer, tem prazo, tem que trabalhar, tem que estudar. Então, a nossa mente está o tempo todo sendo trabalhada, né? Sofrendo abalos psíquicos, né? Então, as frustrações e conflitos
ocorre quando obstáculos se opõem à realização do desejo individual. Então, a gente quer fazer uma coisa e não consegue, né? Aí cria um obstáculo, a gente fica frustrado, fica triste porque não aconteceu aquilo que a gente queria que acontecesse, né? Aí também gera situações conflituosas, constitui como que um desafio aos indivíduos, né? Aí procurando estratégias adequadas para conseguir realizar aquilo que a gente queria que fosse realizado. E aí nós temos que cuidar da mente, nós temos que parar um pouco, né? Tem gente que trabalha demais, por exemplo, e não descansa a mente. Isso gera o quê? Gera problemas mentais, né? Cansaço, mágoa, entre outras funções. Isso aqui é o que Freud estudou, né? Como a mente ela percebe durante o meio ambiente, né? Com diferentes ambientes que a gente vive. E aí existem também os mecanismos de defesa, né? Quando a gente, por exemplo, é maltratado em algum lugar, né? Nós temos aquele impulso de dar resposta, de querer também falar com o outro. Não, não é assim, de se explicar, não é? E aí, nossa mente tem os mecanismos de defesa, né? São estratégias inconscientes para a resolução dos conflitos intrapsíquicos, né, na nossa mente e redução das energias pulsionais, né? Porque a nossa mente está sendo ali o tempo todo impulsionada a falar, a questionar, a debater, né? Então isso são características fundamentais da nossa mente que se definem aí, né? Nós negamos, nós falsificamos ou distorcemos a realidade, né? Aqui, por exemplo, entra a nossa mentira, quando a gente mente para ganhar alguma coisa. Às vezes eu fiz uma coisa e eu tenho que mentir, né? Porque eu fiz aquilo. Então a gente faz o quê? Nós distorcemos a realidade. Está onde? Está lá no nosso inconsciente, isso opera no nosso inconsciente, pelo que o indivíduo não percebe o que está para acontecer, né? Nós visamos reduzir a tensão da pessoa para diminuir a ansiedade. Na pandemia, por exemplo, as pessoas ficaram muito mais nervosas, ficaram muito mais ansiosas. Por quê? Era algo que saiu do controle das pessoas, né? Então, muitas pessoas perderam o emprego, ficaram desempregadas. Então, isso gerou na mente das pessoas muita ansiedade, porque a nossa mente estava acostumada a ir estudar, a trabalhar, a conversar com as pessoas, a interagir com as pessoas. Então, quando isso sai dos trilhos, né, isso gera problemas mentais também. E aí o Freud também estudou algumas fases da psique humana, né, que ele vai definir o recalcamento. O que é recalcamento? São mecanismos de repressão de pensamentos, recordações, sentimentos ruins, pulsões e desejos que provocam ansiedade e porém põe em causa o equilíbrio intrapsíquico. São excluídos da consciência e mantidos apenas no consciente. Aquilo que eu não quero mais escutar, aquilo que eu não quero mais ver, eu coloco lá no inconsciente. Ou seja, eu recalco. Recalco é eu esconder aquilo que eu não quero mostrar, né? Aqueles sentimentos ruins, aquelas pessoas que eu não quero ver mais, né? Chama-se recalcamento. Nós temos também a racionalização. O que é isso? É o conjunto de estratégias de justificação de comportamentos, pensamentos, tendências psíquicas. Psíquica, pessoal, é mente, tá? Lógicas informadas a posteriori, e com o fim de evitar sentimentos de inferioridade que põem em risco a autoestima. Então, tudo aquilo que eu não faz bem para mim, né, eu vou raciocinar e vou deixar de lado, né, aquele sentimento que me torna inferior, né, então eu vou deixar na minha mente, lá escondidinho numa caixinha, né, e a projeção é um conjunto de tendências, né, é aquilo que a minha mente, ela toma como verdade, ela acredita como verdade, chama-se projeção. Aí também tem um deslocamento. O que é isso? É um mecanismo libertador que ocorre quando o indivíduo, não podendo atingir determinado objeto, a substitui por outro, quando qual descarrega suas tensões acumuladas, né?
que é o deslocamento? É quando eu converso com o professor, converso com uma amiga, converso com um amigo e libero aquele sentimento que eu estava sentindo, né, ruim. Então eu me desloquei, eu abri para fora. É por isso que o Freud defende que nós devemos falar o que nós estamos sentindo, né, para liberar as tensões. E aí também tem outro mecanismo de defesa, que é a regressão, né? Quando eu vou pensar aquilo que eu fiz, aquilo que eu realizei, né? E vou mudar a minha conduta, vou mudar o meu comportamento. Isso aqui eu posso fazer com os meus alunos. Quando o aluno, por exemplo, grita com o professor, quando briga com o colega, o que eu faço? Eu vou lá conversar com esse aluno, conversar com aquele garoto que brigou, olha, você fez errado, tem que rever a sua conduta, não pode ser assim. Isso chama-se regressão, tá? E outro mecanismo chama-se sublimação. A sublimação apresenta-se como um mecanismo que consiste em substituir uma atividade socialmente inaceitável na comunidade por uma outra que é moralmente aceita e socialmente valorizada. Freud considera que a sublimação é um mecanismo de defesa contra os impulsos sexuais e agressivos. Por exemplo, não é aceitável na sociedade tratar mal os outros, gritar com os outros, qualquer pessoa, né? Então a gente substitui aquele ambiente agressivo de ser mal educado, de gritar com os outros, para um ambiente mais adequado. O que aconteceu? O diálogo é importante. Então, eu vou substituir aquele sentimento ruim, aquela agressão, por um comportamento que todo mundo aceita, que é a educação, que é o respeito, né? Por isso é importante a psicanálise na educação e nas escolas também. E aí eu tenho a compensação. O programa já fala, né? É um mecanismo contra qualquer tipo de inferioridade, seja ela fisiológica ou patológica, sendo ela real ou não, que consiste na adaptação do comportamento contrário, né? Compensar é quando eu vou entender aquilo que pode causar mal para uma pessoa, né? Aquilo que eu posso mudar de comportamento. E a sala de aula tem muitos exemplos de compensação. E aí também, aqui entra outros estudos de Freud. Quando vai, por exemplo, aqui é uma das principais teorias que ele realizou, quando vai realizar as etapas da evolução sexual a partir da criança. Então a criança ela tem fases, né? A primeira fase chama-se fase oral, que o desenvolvimento da fase oral ocorre desde o nascimento até 2 anos de vida. O que é isso aqui? A primeira relação que o bebê tem com a mãe é a exploração de objetos, que é feita através da boca, né? A boca é uma zona erógena para a criança. Denomina-se, então, a fase erógena, né? Fase oral. Ou seja, quando a criança ela aprende a amamentar, ela sente-se satisfeita com aquele alimento, né? Ela chora, ela esperneia, né? Então, ela vai aprendendo. Então, isso aqui é uma fase da evolução da criança, né? Chama-se fase oral. A outra fase que a criança tem é a fase anal, né? Ela aprende, nos primeiros anos de vida, ela faz cocô onde? Na fralda, né? No chão. Aqui não. A fase anal ocorre durante o segundo e o terceiro ano de vida, onde o prazer da criança está no ânus, né? Ele sente a necessidade de ir ao banheiro e fazer as suas necessidades fisiológicas. Nessa fase, a criança tem o desejo de controlar os movimentos esfincterianos, da esfíncter, né? Que é o ânus, né? E começa a também entrar em conflito com a exigência social e adquirir hábitos de higiene. Gente, isso aqui é muito importante, por exemplo, ó. A criança, ela tem que adquirir hábitos sociais. Que hábitos sociais são esses? É utilizar, por exemplo, aí, ó, o vaso para fazer as suas necessidades fisiológicas, né? Então, ela é obrigada a aprender, né? Então, o hábito de ir ao banheiro, fazer xixi no banheiro, é um hábito que adquire-se socialmente. Então, isso aqui é uma fase também da evolução sexual da criança,
tá? Lembrando que sexual não é fazer sexo não, pessoal, tá? É as fases da criança estar amadurecendo socialmente. E aí, por exemplo, né, aqui quando a criança está na escola, né, ela vai para a escola, ela tem que aprender a fazer o xixi no banheiro, né? Não pode fazer xixi em qualquer lugar na sala de aula, não pode, né? Então é importante também essa fase aqui para quem vai trabalhar na educação infantil, né? Por isso é importante do Freud para a educação. E aqui é a fase fálica, ocorre dos 3 aos 5 anos, né? A área erógena fundamental do corpo é a zona genital, né? Aqui vai entrar as partes genitais da criança, né? Ela vai se conhecer. Então, Freud sustenta que nessas fases o pênis é o órgão mais importante para o desenvolvimento do homem, né? E também a mulher, né? A fase também genital da mulher, que é importante também para o seu conhecimento. E aí, nessa fase aqui, pessoal, as crianças, quando estão na escola, ela quer conhecer porque a menina, a coleguinha dele, não tem um pênis, e a criança, a menina, quer saber por que ela não tem um pênis, né? Aí, por isso é importante ensinar as crianças que, né, nós temos anatomia, corpos diferentes, né? Aqui também é a fase de orientar a criança que ninguém pode tocar nas suas partes do corpo. Só quem pode tocar nas partes do corpo da mulher, da menina, do menino, são os pais, né? Sabemos que nas escolas, pessoal, muitas vezes, aí na família também, tem muito problemas em que algum membro da família, né, abusa sexualmente das crianças. Então, eu tenho que ensinar aqui as crianças ao quê? Que quem toca na parte dos corpos, o coleguinha não pode pegar nas partes do corpo, na parte genitália, pode pegar no braço, pegar no rosto, pegar nas mãos, nas pernas, mas a parte do corpo sexual da criança ninguém pode triscar, né? Por isso a importância de ensinar as crianças, né, que cada sujeito tem a sua anatomia, né? Que a criança vai ter uma parte que o menino também não vai ter, tá? Então, por isso a parte importante aqui do Freud, tá? Na formação também. E aqui também tem um período da latência. O que é isso aqui? É o período de aquisição de habilidades intelectuais, etapa da educação na escola, né? Desenvolve uma noção de pudor e há um aparente desinteresse por temas da sexualidade, né? A criança quer saber, né? Mamãe, papai, por que eu surgi, né? Como me fizeram, né? Então a criança quer saber de tudo, né? Ela quer perguntar como surgiu as coisas, né? Como ele nasceu. Aí cabe, né, ao professor, a professora explicar esses períodos de latência, das perguntas, né? A criança é curiosa, ela tem que saber, não pode negar dela. A fase genital aqui, ó, o desenvolvimento do físico da puberdade contribui para o investimento da libido no relacionamento erótico, né? As crianças estão se conhecendo, né? Aqui na puberdade, o menino vai ter, né, nascimento dos pelos pubianos, né? Vai ter um aumento das partes íntimas e as meninas também vão ter pelos, né, os pelos pubianos, né? O pré-adolescente, ele tende a se espelhar em ídolos e apegar-se aos mais amigos do que a família, né? Então, por isso é importante dos pais conversarem com seus filhos, né? Porque é uma fase de descoberta, é uma fase de orientação, de cuidado com as crianças, com os adolescentes, né? Se os pais não ensinarem, eles vão aprender de qualquer forma, pela internet, e é muito perigoso isso, tá? Os pais têm que ensinarem e orientar os seus filhos, né? Então, espera-se que as pessoas sejam capazes de superar o narcisismo, as etapas anteriores, né? Estabeleça vínculos afetivos baseados em companheirismo, no respeito humano, né? Aqui eu entendo que eu não vivo sozinho, né? Que ao aprender esses processos, eu tenho que ter contato com outras pessoas, tenho que conhecer as pessoas, né? Por isso a importância da coletividade. Aí também o Freud também vai falar do complexo de Édipo, né? O mito do Édipo era o filho dos reis de Tebas, né, Laio e Jocasta,
o oráculo do Deus apóstolo em Delfos profetizou que, quando chegasse à idade adulta, ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Né? Aqui é quando a criança ela se apaixona pela mãe e vê o pai como inimigo. Né? Aqui é o complexo de Édipo, quando a criança está se conhecendo. Freud renovou o interesse pelo tema ao designar como uma fase crucial do processo de desenvolvimento normal da criança. Então, toda criança ela tem apego com a mãe. O menino, né? Ele se apaixona-se pela mãe, que é a mãe só para ele, e vê o pai como inimigo. Chama-se complexo de Édipo. Tá? A representação do desejo sexual inconsciente universal que cada filho pela mãe e da consequente rivalidade em relação ao pai. Então, toda criança ela tem esse apego com a mãe, no caso dos filho, né? Apego com a mãe. Não quer que o pai toque nela, pegue nela, porque ele tem ciúmes, né? Porque ele está aprendendo ali os seus instintos, né? De prazer e de sexualidade também. No final do desenvolvimento da sexualidade infantil, né, que é a fase fálica, o desejo do menino em relação à mãe esbarra com a proibição, né? Porque não pode. Proibição que advém do pai e com reais ou supostas ameaças de castração. A criança deseja expulsar o pai, né? Mas este deseja entra em contradição com o sentimento do amor que sente por ele, acrescentando-se a dependência da sua proteção e com o referencial que a criança tem para a sua virilidade futura. Então, essa fase que a criança não quer que o pai pegue na mãe é um ciúmes, mas ele entende ali que o pai está ali para proteger a criança, o filho, né? Então, por isso é importante essa fase da criança. E toda criança, segundo Freud, passa por esse mecanismo, né, de aprendizagem aí. Ou o desejo inconsciente da filha pelo pai, e o desejo de ser semelhante à mãe. Então a criança começa a se maquiar, começa a pintar, né? Mas toda criança, menina, passa por essa fase, né? Fase de conhecimento do seu corpo, né? E aí os pais aqui são o porto seguro para essa criança. Então, segundo Freud, é um momento de aprendizagem, fase de orientação, tá? Segundo Freud, a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos, né? Então, a psique, a mente, ela trabalha a nosso favor, né? Então, entender a mente, entender um pouco do ser humano. Então, essas foram algumas teorias criadas por psicanálise e por Sigmund Freud, né? O pai da psicanálise, tá? Então, as orientações para as atividades. Eu vou passar uns questionamentos para vocês sobre a aula número 4, psicanálise, tá? Bem como vou passar uma atividade sobre o behaviorismo. Então, respondam. No arquivo que eu vou passar para vocês vai ter a data de entrega e para enviar para o meu e-mail, certo? Obrigado a todos pela atenção. Assistam o vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem passar pelo grupo do WhatsApp. Obrigado.